Alô, amigos e amigas, estamos de volta aqui com o programa Agenda Econômica, que hoje está analisando o tema perdas internacionais. O nosso convidado é o professor Adriano Benayon, economista, diplomata e autor do livro Globalização versus Desenvolvimento. Professor, passado aquele período que o senhor explicou, de uma intervenção externa que derrubou, pôs fim à era Vargas, ou governo Vargas, abriram-se então as condições para instalação desses mecanismos. Mas como é que eles operam em favor das empresas transnacionais? Por exemplo, o senhor fala aqui nos preços das transferências do comércio exterior. O que vem a ser isso? Certo. O preço de transferência normalmente é um preço que a empresa transnacional atribui a um produto que ela exporta. No caso, na exportação, ela faz o subfaturamento. Ela declara na exportação um valor menor que o valor efetivo daquele produto. Do lado da importação é o contrário. E aí é uma das enormes fontes de transferência de lucros. Na importação do equipamento de produção, às vezes equipamento velho, sucateado. Equipamento velho que não vale nada, por exemplo, é atribuído um valor. Para ele já foi, o valor é zero, sucata. Quando uma matriz de um automóvel, qualquer coisa, uma máquina qualquer de produção, vem para ser instalada no Brasil, para produzir no Brasil, ela já foi usada no exterior durante, no mínimo, 5 anos, geralmente 10 anos e até mais. Já está mais do que paga, valor zero para ele. Mas a transnacional atribui um valor, vamos dizer, 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Né? E isso aí é uma importação que o Brasil vai pagar. É uma forma de transferir o lucro. Já chegou a haver casos até de simular uma importação, mandar as máquinas para cá, jogar a máquina no mar e dizer que foi importada. Até isso já houve. É mesmo. Caramba. Já houve N coisas. Já houve, por exemplo, você produzir lâmpada da Philips no Recife, mandar para a Holanda e importar como produzido na Holanda. Já houve de tudo. Ou seja, tudo decorre desse fato de você ter entregue o mercado. Então, quando uma grande empresa desfruta de um mercado praticamente sem concorrência, e são cartéis também, né? Você tem mais de uma empresa, mas é tudo combinado, não é isso? Combinam entre si. Combinam entre si. No setor elétrico tem um famoso livro de um empresário europeu que se radicou no Brasil, que ele escreveu na ditadura dos cartéis, né? Kurt Mirov, né? E por aí vai. Eu li esse livro. Né? Então, os cartéis industriais mundiais, eles estabelecem o preço. Então, resultava aquilo que eu citei no final do outro bloco, né? Ganhos reais de 3, 4 vezes o custo real de produção. Então, como é que você vai... Desculpe. Então, como é que você vai transferir isso tudo assim, sem dar na vista? E ademais, tem o seguinte, se a empresa transnacional só transferir esses lucros todos como lucro, ela ia pagar um imposto alto, porque o lucro ainda paga algum imposto. E por aqueles outros mecanismos, não só faz a transferência, mas não paga imposto algum, que vai como despesa. Ela burla o imposto. Ou seja, o que é declarado na contabilidade de uma empresa como despesa abate do lucro, não é lucro. Outro mecanismo que é citado aqui no seu livro é a prática de juros, quando as matrizes fazem empréstimos. E isso continua corrente até hoje. Como é que funciona? É um empréstimo que a matriz faz à subsidiária, né? Quer dizer, empresa para empresa? Vamos dizer, a matriz da Volkswagen empresta para a subsidiária no Brasil, cobra juros. Então, em vez de receber lucros como lucros, recebe como juros, porque é despesa também, não paga imposto nenhum. E isso resulta em perda internacional para o Brasil. Claro. Ou seja, o Brasil tem um grande mercado. Essas empresas transnacionais todas faturando esses lucros imensos, como é que elas vão transferir isso se não for dessas várias maneiras? Tem que transferem e é uma perda colossal pela qual... Até isso me faz lembrar o que eu queria observar a respeito da sua entrada inicial no programa. É que o que se manda para fora
a esses títulos todos, através desses 15 mecanismos... Supera os supera, você mencionou, mas eu queria dizer que isso é muito moderado, dizer que supera somente. Supera N vezes. E no caso da assistência técnica, como é que ela é utilizada também como um mecanismo de transferência de recursos? A assistência técnica também é mais um fator. A empresa transnacional manda vir uns técnicos lá da matriz para orientar a produção, prestar assistência e tal, né? E sobrefatura vamos dizer assim, essas despesas, né? Ou seja, a matriz paga não só o salário desses técnicos, mas também paga pelos serviços à matriz, por essa assistência técnica. E também já aconteceu muito de também se fazer pagamentos por suposta transferência de tecnologia que nunca foi transferida. Aí o senhor já entrou no outro mecanismo, que é, a tecnologia como também um mecanismo de perda internacional. Inclusive, houve um momento que a legislação brasileira, creio que foi até na época militar, que ela proibia a transferência, a despesa para o exterior, como transferência de tecnologia, se fosse entre a matriz e a subsidiária. Mas também podia fazer a transferência para uma terceira empresa lá no... Uma terceira empresa? Que às vezes uma empresa lá pode ser contratada no exterior para prestar serviços de suposta transferência de tecnologia. Ou seja, há variações dentro desses 15 aí, mecanismos, há as variações, né? Há, por exemplo, o uso de marcas. O uso de marcas, como é que funciona marcas e patentes. Quer dizer, você produz um determinado produto, essa marca está registrada mundialmente pela empresa transnacional. Então, a subsidiária que produzir com essa marca paga um royalty, né, referente a esse uso da marca, da mesma maneira que também no caso de patente, né, marcas e patentes. Né? É uma forma também de transferência de recursos para o exterior. Mais uma forma. Agora, no caso, as consultorias e auditorias também podem atuar assim? Acho que sim, acho que também, né, também. Pode prestar, vamos fazer aí uma consultoria para reformular os processos administrativos, qualquer coisa assim. Uma coisa que chama a atenção é que o Brasil já teve no passado um Instituto Brasileiro de Seguros, até o monopólio estatal de seguros e resseguros. Isso foi quebrado. No caso aí, seguros e resseguros também são mecanismos instituídos pelas transnacionais para a transferência de renda? Bom, seguros e resseguros são despesas que tem que haver. Agora, o que acontece é que todo tipo de serviço, como esse do seguro, e como o frete também, né? Antigamente o Brasil tinha marinha mercante, então parte dos fretes resultava em renda para o Brasil. Hoje, como desmantelaram a partir do Collor, né? Agora que está se tentando restabelecer alguma coisa de marinha mercante no Brasil, né? Não foi isso? As empresas estrangeiras também monopolizam essa renda dos fretes, do transporte, o transporte, seja aeroviário, seja naval, né? Na marinha mercante, né? Ou seja, todos esses serviços, então, e quando um serviço ou qualquer outra coisa é dominado assim por um cartel, também se pode sobrefaturar os preços, né? Quer dizer, ou seja, não vou dizer sobrefaturar, mas fixar preços bem acima do que poderiam ser os normais se houvesse concorrência. E o que ocorre com a remessa oficial de lucros? Bom, a remessa oficial de lucros também é um item importante. Você vê nas estatísticas dos últimos anos, é um item que pesa muito, são vários bilhões de dólares por ano, mas é um dos itens. Esse ponto, ele foi muito crucial, tanto na época do presidente Getúlio Vargas, encontrou grande oposição das empresas transnacionais, como também do governo João Goulart, tendo sido um fator a mais que teria levado digamos, a antipatia de empresas transnacionais a esses dois governos, quando se tentou limitar a remessa. Exatamente, isso ocorreu. Inclusive, uma coisa engraçada é que essa lei de transferência de lucros, eles dizem que está em vigor, mas ela foi toda depenada. A lei 4.131, que foi no governo João Goulart,
Ela é vigente? Ela é vigente para inglês ver. Como é que funciona esse mecanismo em que atuam as despesas de câmbio e também as operações financeiras que o senhor cita aqui no seu livro? Bom, isso aí, nas transações internacionais se fazem muitas operações de câmbio. Então, tem esse direcionamento para os bancos da empresa. Quer dizer, bancos das próprias empresas? Não, bancos ligados, vamos dizer, associados ou relacionados. Né? Tudo isso, e às vezes pode-se fazer operações de câmbio desnecessárias também. Né? Então, nós poderíamos, em síntese, dizer que é controversa, é questionável a ideia de que os investimentos externos, eles trazem todos esses mecanismos, esses recursos, porque a existência desses recursos que incidem em perdas são, muitas vezes, fatores de descapitalização do país que recebe os investimentos? Não, eu diria que esse é um fator enorme de descapitalização. Então, eu não diria que isso aí é controverso. Eu gostaria de dizer que é errado, deliberadamente, para enganar. Propaganda acadêmica, inclusive, né? Acadêmica e tudo mais que repercute o que a academia diz, na realidade, como propaganda dos interesses da grande finança mundial, vamos dizer assim, travestido de teoria econômica. Eu diria que é exatamente o contrário, ou seja, sempre se inculcou a ideia, e ela existe, portanto, até hoje, inclusive nos países que não deveriam acreditar nisso. Isso ficou como quase que lugar comum, mas errado, acreditar que você precisa do investimento estrangeiro para complementar, como ele diz, é exatamente o que o Mário Henrique Simons e N outros falavam. Você precisa da poupança externa para suplementar, complementar a poupança interna. Mas os fatos mostram exatamente o contrário. Porque se você faz como o Brasil fez, atrai os cartéis internacionais para explorarem o mercado, fazerem lucros aqui absurdos e então, com isso, arranjarem N mecanismos para mandarem esses recursos para fora e, portanto, mandar para fora múltiplos do que poderia ter entrado aqui através do chamado investimento direto estrangeiro, isso significa que é o contrário, ou seja, o país, ao receber, principalmente dessa forma, o investimento estrangeiro, ele está se descapitalizando de uma forma enorme. E, como eu disse, o país nunca precisou de capital externo algum para, se ele quisesse se desenvolver dentro de uma estrutura correta. Em certa medida, é aquilo que está descrito no livro de Barbosa Lima Sobrinho, o capital se faz em casa, a respeito da experiência do Japão. Exatamente. Essa é uma experiência do qual o Brasil poderia aprender bastante. Aproveitar, sem dúvida. Muito bem. Bom, eu queria agradecer a presença aqui no programa Agenda Econômica, o professor Adriano Benayon, professor, economista, diplomata e autor desse livro, Globalização versus Desenvolvimento. Muito obrigado pela sua presença, professor. Esperamos contar com o senhor aqui outras vezes. Obrigado, foi um prazer estar discutindo isso aqui. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. É o 0800 61 22 11. Ou então, se quiserem baixar para copiar este ou outros programas da TV Senado, está na telinha também www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.